Glória a Deus, irmãos. Vamos estar meditando a palavra. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias comigo, por favor, no livro de Jonas. Glória a Deus. Vamos estar lendo capítulo 1, Jonas, capítulo 1, versículo 17. Depois nós vamos estar lendo o capítulo 2, os versículos 1 e o versículo 10. Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. Se nós fôssemos colocar um tipo dessa mensagem, irmão, seria: oramos, mas a resposta vem no tempo de Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17, a palavra diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas 2, versículo 1. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Disse-lhe: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluia. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. Ó Pai, bendizemos teu santo nome, Senhor. Estamos, meu Pai amado, mais uma vez neste culto, Senhor, Pai amado, para engrandecer teu santo nome, Senhor. Já te rendemos louvores, já entramos na tua presença, meu Pai, sentimos a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Agora, meu Pai, nós te pedimos pela tua misericórdia, Senhor, para que o Senhor possa estar falando conosco, meu Pai, através da tua palavra, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor alcance a tua igreja, ó Pai amado, alcance os corações, alcança, meu Pai amado, essas mentes, meu Pai, todos que saíram das suas casas, Senhor, vieram aqui, Senhor, porque quer ter algo da parte do Senhor. O Senhor pode estar tendo misericórdia de nós, Senhor. Repreende tudo aquilo que não promete o Senhor. Ó Pai amado, repreende, eu te peço agora, Senhor, ó Pai amado, todo cansaço, meu Deus, ó Pai amado, toda a opressão, tudo aquilo que vem para tirar a mente do foco da tua palavra, Senhor. Todas as cadeias, meu Pai amado, que prende teu povo, ó Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e que possamos estar sendo um povo sarado, um povo purificado, santificado, Senhor, e ó Pai amado, entendido tua palavra, Senhor. Como é que tu cresça, meu Pai, e tu nos diminua, Senhor, e que o teu nome, meu Pai, seja glorificado. Nós oramos, meu Deus, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem estar se sentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou retornar aqui no texto que nós acabamos de ler. Só agora eu vou ler o texto completo do livro de Jonas, capítulo 2, do 1 ao 10, onde que fala assim, ó: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Será que tornarei a ver o templo da tua santidade? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Desfalecendo em mim minha alma, me lembrei do Senhor, e chegou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que adoram ídolos vãos abandonam sua fonte de misericórdia, mas eu te oferecerei o sacrifício com ação de graças, pagarei os meus votos, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem, irmãos, ela é muito forte.
ela é muito forte. Quando nós pegamos a oração que Jonas fez, a gente vê que ele reconheceu que ele não podia fazer alguma coisa alguma, com as suas próprias forças, com os seus próprios méritos, do seu próprio jeito. Ele reconheceu que só Deus poderia tirar ele. Ele estava no abismo, ele estava no inferno, ele estava em mais profundo dos mares. E ele sabia, irmãos, que ídolo não poderia tirar ele dali, um Deus falso não poderia tirar ele dali, um homem, um amigo não poderia tirar ele dali. Quem poderia tirar ele dali unicamente, somente Deus poderia tirar ele dali. Glória a Deus. Somente Deus poderia tirar ele dali. Então, irmãos, ele fez aquela oração. A palavra nos fala que Jonas, ele orou. Glória a Deus. Mas aqui, irmãos, quando a gente vai meditar na palavra, por isso nós pegamos aí até o versículo 17, e nós pegamos aí a partir do versículo 2, ali, começando no versículo 1, nós vamos ver que, glória a Deus, nós vamos ver que Jonas orou, mas no versículo 17 vai nos dizer que preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas estava 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. 3 dias, irmãos, e 3 noites nas entranhas do peixe. E a oração, ela vem acontecer aqui no capítulo 2, somente naquele momento onde a Bíblia nos fala que ali, a hora que Jonas ele terminou essa oração, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas para fora ali do seu ventre. Interessante, irmãos, porque eu estava meditando dessa palavra aqui, e por que será que a oração dele foi atendida depois de 3 dias e 3 noites? Que quando nós acompanhamos aqui na Bíblia, os versículos, vai nos dar a entender que aconteceu dessa forma. Será que Jonas, será que ele não orou no primeiro dia que ele entrou ali naquele ventre, aquele peixe? Imagino eu que sim, eu creio que sim. Eu creio que Jonas clamou ao Senhor outras vezes. Eu creio que no momento da angústia de Jonas ali, no primeiro impacto que já teve, ele naquele lugar, né, escuro, com certeza cheiro horrível, aquele lugar que assim, o abismo que nem ele falou, com certeza ele já tinha clamado ao Senhor, ele já tinha orado ao Senhor, mas Deus permitiu que se passasse 3 dias e 3 noites naquele ventre daquele peixe. Isso também acontece conosco, irmãos. Nós passamos por uma luta. Não quer dizer que Deus não nos escutou no primeiro dia que nós clamamos. Não quer dizer que Deus ele nos ignorou, ele ignorou nossa voz quando nós começamos a clamar a Ele. Mas isso mostra para nós, irmãos, que, assim como diz essa mensagem aqui, que nós oramos. Sim, nós oramos e temos que perseverar na oração. Mas a resposta vem no tempo de Deus. Nós, como seres humanos, nós gostaríamos que a resposta viesse no primeiro dia. Nós, como seres humanos, gostaríamos que logo que nós clamássemos ao Senhor, nós já de prontidão, nós já alcançasse a resposta, alcançasse a vitória, aquilo que realmente nosso coração almeja. Só que nós temos que entender que não somos nós. É Deus que tem o tempo dele, até mesmo para nos tirar da luta, até mesmo para nos tirar da aflição, daquilo que nós estamos passando. Mas acontece, irmãos, que mostra também o coração desse homem, porque Jonas, realmente ele tem que ser estudado. Ele é um homem assim que só lê o livro de Jonas, se os irmãos entenderem mesmo. Ele está baixo e alta com Deus. Mas aqui Jonas, eu creio, irmãos, que Jonas, ele não desistiu. Ele orou. Deus não tirou ele daquele ventre, daquele peixe, mas ele continuou clamando ao Senhor até o momento que Deus ouviu a voz dele. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto, uma outra mensagem também, uma oportunidade que eu tive de pregar aqui, preguei também sobre Jonas, mas em outro contexto. A palavra vai nos dizer que no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Deus nem respondeu, Jonas respondeu. Deus falou ao peixe, vai lá e vomita Jonas na terra. Deus tem os meios deles trabalhar, irmãos.
E às vezes a gente pensa assim: eu estou clamando ao Senhor, estou pedindo ao Senhor, eu quero que o Senhor abra aquela porta, eu quero que o Senhor faça aquilo por mim, aquilo no outro. Aí vai Deus nos dar a resposta, mas não conforme aquilo que nós imaginamos. Mas nós vamos conseguir aquilo que nós estamos esperando. Porque Deus é Deus, irmãos. Os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. Quando nós imaginamos algo, vem algo muito maior da parte de Deus para nossas vidas ainda. É só nós permanecermos e mantermos focados naquilo que nós estamos buscando e esperando do Senhor. E Jonas mostrou isso aqui nessa passagem. Jonas mostrou isso aqui nesta passagem. Nós podemos entender que existe o processo do tempo para nós alcançar a bênção. Existe o processo do tempo para nós alcançar a bênção. Se nós não mantermos firmes diante das dificuldades que se levantar com nossas vidas, nós não vamos alcançar a bênção. A Bíblia nos diz lá no livro de Daniel sobre 3 homens que foram lançados na fornalha de fogo: Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens ali, através de uma artimanha mesmo do maligno, né? Porque naquela época ali, o inimigo lançando, levantaram homens para que fizessem, impedissem que o povo adorasse o Deus de Israel. Mas aqueles homens, eles não retrocederam. Muitas vezes vai levantar coisas contra nossas vidas que vai impedir nós, até querer, que impeça nós de adorar a Deus. Mas eles não retrocederam, eles adoraram a Deus. E a regra era muito clara: aqueles que fizessem isso tinham que ser lançados na fornalha de fogo. E eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas o que nos chama a atenção sobre essa passagem é que a Bíblia nos diz que a fornalha de fogo, ela foi aquecida 7 vezes mais. Nossas vidas vai acontecer, às vezes pode ser que aconteça a mesma coisa. A gente vai estar passando por uma determinada luta, mas essa luta, ela vai aumentar a ponto de ser semelhante àquela fornalha, que ela aqueceu 7 vezes mais. Só que a palavra nos dizer também que juntamente daqueles 3 homens tinha o 4º homem, que andava juntamente com eles. E o 4º homem estava com eles, irmãos. Então nós podemos entender que Jesus, e o 4º homem era Jesus. Nós podemos entender que Jesus está conosco. A fornalha pode aquecer, a luta pode vir com nossas vidas de tamanha forma que a gente vai pensar assim: eu vou morrer. Mas nós podemos ter certeza que o 4º homem, que Jesus Cristo, Ele está conosco. Em todo instante, em todo momento. É preciso passar pelo processo para nós alcançar a vitória. Não tem como nós alcançar a nossa bênção sem antes nós passarmos por esse tempo, por esse processo. A gente só não pode desanimar, a gente só não pode retroceder e pensar assim: eu não vou dar mais, eu não vou dar conta. Eu vou parar por aqui. Vocês já viram o que está falando de mim? Vocês já viram o que estão pensando sobre mim? Vocês já viram como é que eu chego ali na igreja, ali, como é que as coisas são? Às vezes até a gente vem para a igreja, irmão, com o coração rasgado. A gente vem para a igreja pensando assim: Senhor, eu só preciso de uma migalha de bênção da parte do Senhor. Muitas vezes a gente chega na igreja falando assim: Senhor, eu só preciso de uma coisinha só da parte do Senhor. Mas Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, irmãos. E às vezes é por causa de nós mesmos limitamos o poder de Deus. Nós vem falando assim: Senhor, eu preciso só disso aqui, ó. E Deus está falando assim: não, meu servo, levanta a cabeça, eu tenho algo melhor para você. Isso que você está passando aí é só um processo. O que você está passando aí é só a luta que é necessária para você provar, até para mostrar para o inferno inteiro que você é meu e você vai me manter de pé. E você não me serve porque eu te dou algo ou porque eu faço algo na sua vida. Você me serve porque você me ama de verdade, que você é meu servo de verdade. Mas aonde que estão esses verdadeiros adoradores, esses verdadeiros cristãos? Aqueles que estão adorando a Deus de verdade. E infelizmente, irmãos, muitos estão largando ao Senhor por lutas mínimas. Coisas simples que têm acontecido no dia a dia, às vezes larga o Senhor. Mas fulano não me cumprimentou. Mas aconteceu isso que não me agradou. Irmão, nós temos que ter um coração sensível à voz do Espírito Santo. Nós temos que estar transbordante do amor de Cristo. Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele nos impede até de ver coisas que não convém nós vermos. Quando nós estamos na presença do Senhor, a gente nem escuta coisas que não convém nós escutar. Quando nós estamos na presença do Senhor, até convites que vêm até nós ali, com alegria, nós recusamos. Porque nós temos um propósito. Nós queremos viver realmente a vontade do Senhor nas nossas vidas. É claro que isso também, que nós estamos falando aqui, não vai nos eximir de termos realmente
processo de luta até nós alcançar a nossa vez. Mas nós vamos nos manter firmes em toda a caminhada e nós não vamos retroceder. A luta pode ter levantado contra nós. A luta pode ter levantado lá na sua casa, lá no seu emprego. A luta pode ter levantado lá no meio onde você está vivendo. Só que Jesus, Ele está contigo. Amém. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você jamais vai estar só. Porque o homem, que não falei que hoje de manhã aqui, ou ontem à noite, não me lembro, o homem é falho, irmãos. O homem pode prometer algo, pode dizer assim, eu vou estar com você o tempo todo, eu vou te abraçar, eu vou estar contigo, eu vou te ajudar, mas o homem ele falha, ele pode prometer, ele falha, só que tem um que não falha, que é o Espírito Santo. Esse não falha. Esse vai estar conosco 24 horas, todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus. E a gente pode ter a certeza que Ele está cuidando de nós. Jesus também, irmãos, Ele falou sobre o sinal de Jonas. O sinal de Jonas foi falado por Jesus no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, 39 e 40, vai dizer assim, ó. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado nenhum sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus pegou, irmãos, a passagem de Jonas para falar daquilo que ele ainda iria passar. Jesus poderia ter ressuscitado no mesmo dia? Poderia. Ele morreu na sexta-feira. Poderia ter tirado ele daquele sepulcro. Poderia ter tirado ele lá da cruz. Ter levado ele lá do túmulo. Colocado a pedra. Mas poderia ter passado alguns minutos, algumas horas, e a pedra poderia ter sido removida e ele ter ressuscitado já logo no primeiro dia. Mas foi necessário esse sinal que foi nos dado. Ele está lá 3 dias, sexta, sábado, e ele ressuscitou no domingo. Sabe o que isso mostra para nós, irmãos? Que existe uma obra a ser feita. Jesus, Ele fez essa obra. Ele fez essa obra. Ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas não ressuscitou. Assim como também Deus poderia ter tirado Jonas no primeiro dia do ventre daquele peixe, por ele ter quebrantado o coração dele. Poderia ter sido no segundo, mas foi no terceiro. Porque existe, irmãos, o tempo do homem, mas existe o tempo de Deus. Só que tem uma diferença. Jesus sabia que ele ia ficar 3 dias. Ele tinha obra a fazer esses 3 dias. Tinha um motivo pelo qual ele está esses 3 dias e ressuscitar no terceiro dia. E esse foi o sinal que foi nos dado. Deus sendo Deus, sabe de todas as coisas. Então ele sabia sobre esses 3 dias. Ele sabia o tempo pelo qual ele iria ficar até ele ser ressuscitado. Mas nós homens não sabemos. Jonas não sabia. Jonas não tinha. Mas que ele tivesse fé, e nós também temos fé, a gente não sabe qual é o dia que o Senhor vai nos socorrer. A gente não sabe se Deus vai nos tirar dessa luta hoje. E pode ser hoje, nesse dia, hoje ainda. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um mês. O tempo, só Deus sabe. Esse sinal que nos foi dado é com relação a isso, irmãos. Que Deus é Deus e Ele tem um controle sobre todas as coisas. Deus sabia, Jesus, Ele morreu, mas Ele sabia exatamente o dia que Ele iria ser ressuscitado. O homem entra numa luta, mas ele não sabe o dia que ele vai ser tirado dessa luta. Jonas, ele não sabia quando ele iria sair do ventre do peixe. E foram 3 dias. Mas persevera. Eu não sei quanto tempo você está passando por essa luta, mas persevera. Jonas saiu do ventre do peixe. Jesus ressuscitou no terceiro dia. O milagre de Deus acontece na vida daquele que crê. O milagre de Deus acontece na vida daquele que espera. Quantos que pararam no meio do caminho? Quantos que pensaram assim, não vale mais a pena servir a Deus? Não vale mais a pena caminhar para os caminhos do Senhor? E pararam no meio do caminho. Não conseguiram
obrar, não conseguiram terminar a obra. E Deus, irmãos, Ele não tem prazer na vida daqueles que retrocedem. Ele não tem. Ele quer que nós, todos nós, permanecemos firmes diante dele. Mas tem algo também nessa passagem, que vai nos chamar muita atenção. E alguém pode até dizer assim, mas Jonas estava lá na barriguinha do peixe, do grande peixe, porque ele desobedeceu ao Senhor. Verdade? Porque ele estava naquela barriga daquele grande peixe, porque ele desobedeceu ao Senhor. Se ele tivesse ido pregar na cidade de Nínive, de prontidão, ele não estaria passando por aquela luta, ele não estaria passando por aquilo tudo. Isso é verdade, realmente. Mas só, irmãos, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, irmãos, Deus é tão grande, que Ele deixa exemplos na Bíblia para nós, de homens falhos, igual a eu e você, para nós não ficarmos pensando assim. Já imaginou se tivesse só homens perfeitos na Bíblia? Homens que tivessem feito as coisas tudo certinho, tudo bonitinho para alcançar a bênção de Deus? Esses homens iriam acabar nos diminuindo nós. Não, mas esse homem, para você ver, olha só esse homem, que modelo de pessoa. Olha essa mulher, mas que modelo de mulher, né? Ela fazia as coisas tudo certinho, que perfeição. Mas Deus, irmãos, deixou aqui não somente Jonas, mas muitos outros exemplos de homens que falharam, que erraram. Só que eles tiveram o quê? Uma palavra que é chave na nossa vida: o quebrantamento, para se voltar para Deus. Errar, todos nós vamos errar. Nós erramos às vezes numa palavra. E aqui, irmãos, não falamos de pecado, não. Erramos numa decisão. O pecado, se a gente for olhar bem, Jonas errou. Ele pecou também. Ele pecou. Desobediência é um pecado. Desobediência é um pecado. Então ele pecou e ele errou. Ele tomou uma decisão errada. Mas nossas vezes, irmão, nós estamos propícios a tomar decisões erradas. Todos nós. Porque nós somos seres humanos. E quando nós erramos, qual é a nossa atitude? É uma atitude de orgulho, dizer e querer bancar o erro até o final? E falar assim: não, mas eu decidi assim, porque tem que ser assim, e eu vou sofrer as consequências até o final, e eu não abro mão, porque foi eu que fiz, e é eu que decidi dessa forma. Ou será que nós vamos ter o quebrantamento e dizer sim, Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor, eu não deveria ter feito dessa forma, e assumir as consequências e dizer sim, Senhor, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer diferente agora. Se eu tiver a oportunidade, eu vou ir em Teu nome e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça para Ti. Deixou de sofrer a luta? Não. João deixou de pagar o preço? Não. Mas ele teve um quebrantamento do coração. Ele soube reconhecer a sua falha, o seu erro, e chegasse verdadeiramente a Deus. Nós estamos precisando, irmãos, de pessoas dessa forma. Se nós fossemos levantar aqui, pessoas aqui, muitos irmãos aqui, quem gostaria de defender Jonas e quem gostaria de condenar Jonas? Eu tenho certeza que muita gente gostaria de condenar Jonas, porque Jonas é um homem que errou muito, irmãos. Ele errou. Se nós pegamos aqui o capítulo aqui, ele errou porque ele foi para Deus mandou ele para Nínive e ele não foi para Nínive. Depois ele erra porque Deus tira ele do ventre do peixe, vomita ele naquela praia. Quando chega naquela praia lá, o que acontece? Ele ali Deus ainda manda ele pregar para a cidade lá dos ninivitas lá. Ele prega para a cidade dos ninivitas lá. Muitos se arrependem. Ele fica indignado com Deus ainda, porque Deus está tendo misericórdia daquele povo. E Deus é Deus, irmãos, de misericórdia. Deus tem misericórdia na vida dele e ainda fica por causa daquele povo ali. Mas fato é, irmãos, que nessa passagem aqui, ele se rendeu ao Senhor. E nós precisamos nos render ao Senhor. E não foi, irmãos? E alguém pode dizer assim, quando nós lemos a mensagem: ah, mas foi por causa de uma necessidade, né? Sim, claro que foi por causa de uma necessidade.
Mas é na nossa fraqueza, que nós mostramos se nós somos servos de Deus de verdade ou não. É a nossa fraqueza, a hora que, assim, o meu palavreado aqui, que as coisas abertas, é que a gente vai mostrar que nós somos servos de Deus de verdade ou não. E quando as coisas apertam, irmãos, às vezes é muito fácil nós esconder, nós corremos. Mas será que nós vamos chegar diante de Deus e falar para Ele com sinceridade? Quando Davi errava, ele é um grande exemplo na Bíblia. Davi foi um homem que errou muito. Mas quando Davi errava, ele não se escondia. Ele chegava diante de Deus e falava para Deus: Senhor, não era assim que eu devia ter feito, não era essa atitude, essa postura que eu tinha que ter. Mas eu estou aqui, Senhor, te pedindo perdão. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. E a resposta da nossa oração, irmãos, ela se passa muito por este caminho. Porque tem muitas pessoas que têm orado ao Senhor e têm pedido ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me abençoa, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta de um emprego, Senhor, abençoa minha família, abençoa, Senhor, minha casa, faz isso, faz aquilo na minha vida. Só que ainda não entendeu essa parte aqui, reconhecer o erro, reconhecer a necessidade de realmente se quebrantar na presença do Senhor. E saber que Deus vai responder no tempo dele. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus que Ele responde para nós. Esse fato, irmãos, de termos aí esse exemplo de Jonas que errou, mas que Deus teve misericórdia da vida dele, serve para nós não desanimarmos na caminhada. Não desanime na caminhada. Às vezes, quem sabe você se sente dentro do ventre do peixe. E esse peixe é um grande problema. É um problema que você está lá nesse problema lá, submerso, se sentindo realmente dentro de um abismo. E parece que está difícil, mas só que Deus, Ele escuta a sua voz lá de dentro do ventre do peixe. Deus, Ele conhece o seu clamor mesmo dentro do ventre do peixe. E Deus, Ele não vai te desamparar. Não vai te desamparar. Nós somos falhos? Somos. Todos nós somos falhos. Mas Deus, irmãos, Ele usa para conosco de suas infinitas misericórdias. A palavra do Senhor vai dizer que, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã, é que nós não somos consumidos. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. A gente vê, né, aqui, os irmãos que já são pais, mães, e agora eu tenho uma menina muito dependente. Os irmãos sabem como que a criança é tão dependente do pai. E ali, irmãos, a gente vê o amor de mãe para com a criança, né? O cuidado que a mãe tem com a criança. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, é um trabalho que exige muito, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Mas todo dia de manhã a mãe levanta já pensando: eu tenho que cuidar do meu filho. A mesma coisa, irmãos, é Deus para conosco. A mesma coisa, Deus levanta de manhã. Desculpa, a gente levanta de manhã, Deus não dorme. Glória a Deus. A gente levanta de manhã e Deus acorda, Deus nos vê e pensa assim: está aqui o meu servo, me cuidar dele. Às vezes, irmãos, nós somos falhas no trabalho para Deus. Que às vezes nós também temos aí o nosso momento, né? A necessidade de ser acolhido, a necessidade de ser entendido, a necessidade de realmente termos cuidado para conosco. E Deus, irmãos, todas as manhãs, a sua misericórdia se renova. Todos os dias de manhã, Deus,
Ele olha para nós e Ele vê a necessidade que nós temos de ser cuidados, a necessidade que nós temos realmente de sermos tratados, porque nós somos necessitados. Todos nós somos necessitados. Nós somos frágeis. Por mais que alguém pense assim, eu consigo, eu faço, não faz. Nenhum de nós faz. Nenhum de nós, por mais inteligente que seja, por mais sabido que seja, por mais forte que seja, não consegue vencer sozinho. Não vence sozinho. Por isso, irmãos, que às vezes a gente está orando e pedindo a Deus, a resposta não vem, mas Deus sabe a hora certinha de nos abençoar. Deus sabe a hora certinha de dar a bênção para o filho. Nós precisamos aprender isso aqui, ó. Nós estamos encerrando já. Essas palavrinhas, eu já falei de uma, mas elas andam juntas. É o quebrantamento e saber esperar. Saber esperar não é fácil, gente. Nós seres humanos, nós não conseguimos saber, nós não conseguimos esperar, essa é a verdade. Existe um momento em nossas vidas que nós vamos sentir tanto, Deus vamos pensar que nós vamos estar morrendo, mas Deus está falando para nós assim, ó, aguenta só mais um pouco. É porque nós não sabemos esperar, mas Deus está vendo. Peraí, essa luta não vai te matar. Peraí, essa dor não vai acabar com você. Peraí, que eu estou te esforçando. Eu estou só te mostrando que você pode ir um pouquinho mais. Mas nós, como seres humanos, nós estamos pensando que é o fim. Mas Deus estava pensando assim, ó, não, Deus está falando, não é o fim, é o começo de tudo. Porque eu estou restaurando, eu estou cuidando e eu estou tratando. O nosso tempo é um tempo de Deus, é outro. O tempo de Deus não é o nosso tempo, igreja. Não é o nosso tempo. Deus tem o melhor para cada um de nós. Você crê que Deus tem o melhor para você? Deus tem o melhor para você. No livro de Apocalipse, fala assim que quando nós estivermos lá no céu, Deus vai limpar nos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe o que Ele mostra para nós? Aqui, nessa terra, nós temos lutas e aflições. Nós temos muitas lutas e aflições. Nós vencemos uma luta, e o que acontece? O que acontece? Vem outra. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos sorrir assim porque nós sabemos que Deus nos sustenta em todas as lutas. Aqui nessa terra, irmãos, é verdade, a gente vence uma luta, mas vem outra luta, e a gente vai vencer essa luta, vai vir outra, nós vamos vencê-la também, nós vamos passar por cima, nós vamos romper e vamos permanecer firmes. Só que vai chegar um dia, igreja, que a palavra nos fala que Deus vai limpar nos nossos olhos todas as lágrimas. Vai ser um lugar onde não vai ter choro, não vai ter planto, não vai ter tristeza, vai ter só alegria. Então permanecemos firmes no propósito do Senhor. Persevera na oração. Se você está orando, não para de orar, não para de buscar, não. Se você está orando, continua a orar. Não para, não é momento de parar, é momento de seguir em frente. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de todos nós. E Deus nunca vai desamparar um servo teu. Amém? Glória a Deus. Essa palavra o Espírito Santo colocou no meu coração. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um.